Meus cumprimentos a todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos amigos internautas que nos veem através da internet. Que a paz de Jesus, nosso divino e amado Mestre, esteja em nossos corações e a todos nos envolva. Que sejam nossas primeiras palavras de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande supervisor desse planeta, para pedir e antes de pedir, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos estudando o seu Evangelho. Elevando esse nosso pensamento até vós, Mestre, pedimos a sua força espiritual que nos auxilie, que nos ampare, que os mentores espirituais da casa aqui presentes possam nos auxiliar, bem como o nosso mentor espiritual, através dessa fala e que ela possa ter uma boa compreensão e um bom desenvolvimento. Dessa maneira, pedimos permissão a essa espiritualidade maior para darmos nosso trabalho de hoje por iniciado. Hoje eu vou falar um assunto que me chamou a atenção, lendo um assunto de um livro do Evangelho de João, sobre a Samaria, sobre Jerusalém, sobre os samaritanos, e em uma passagem em que o Dr. Haroldo Andrade analisa com um enfoque final um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados a tratar. Eu achei tão interessante a colocação dele que resolvi trazer para a nossa reflexão. Em determinado momento, Jesus chegou para João e Tiago e falou assim: eu preciso ir a Jerusalém, porque ia ter a Páscoa no domingo, e esse dia que ele estava para ir para Jerusalém era o dia que estava antecedendo a sua crucificação. Ele falou: eu preciso ir a Jerusalém, mas antes eu quero passar pela Samaria. A Samaria, vamos nos localizar, era, vamos dizer assim, próximo a Jerusalém, mas as 12 tribos que existiam, elas entraram em cisão e se separaram. 10 tribos foram para Samaria e 2 tribos ficaram em Jerusalém, a linha de Benjamim e a linha de Judá, daí o nome judeu. E os apóstolos acharam aquilo um tanto quanto insólito, porque o caminho que ele estava propondo fazer, que não era através das beiradas do Rio Jordão, ele era um caminho muito acidentado, muito pedregoso e muito perigoso pelos tipos de pessoas que frequentavam aquelas paragens. Mas ele disse que queria ir lá. Então, eles foram, os apóstolos foram na frente para tentar arranjar um pernoite, que naquela região era costume de todo o pessoal que morava lá, quando tinha alguma festividade ou tinha algum peregrino, eles davam acomodação e recebiam o peregrino com alimentação e estadia em suas casas. Eles foram lá para ver se conseguiam arrumar essa pousada, porque eles ainda iam depois para Jerusalém, ainda tinham uma caminhada boa a fazer. E lá essas 12 tribos que separaram, 10 ficando na Samaria e 2 em Jerusalém, eles tinham o
o costume de fazer adoração a Deus. Essa adoração era feita nos templos. O templo de Jerusalém era no Monte Sião e o templo da Samaria era no Monte Gerazim, porque eles construíram um templo lá na Samaria porque eles estavam tão inimigos, os judeus dos samaritanos, que eles não conseguiam conviver juntos. Então eles não podiam ir para Jerusalém frequentar o templo de lá, porque a inimizade estava muito grande e estava muito violenta. E quando Jesus chegou, e ele disse que precisava ir para Samaria, por várias razões, mas uma delas é que ele tinha um encontro marcado no poço de Jacó com uma mulher samaritana. Embora ela não soubesse desse encontro, mas ele sabia que ela estava precisando ouvir a sua palavra e que ele poderia encontrá-la lá num determinado horário. E foi o que aconteceu, mas isso não cabe no nosso assunto, é só para registro. Esse assunto do encontro dele com a mulher samaritana seria um assunto para outra reflexão. Então os apóstolos, quando ele chegou, disseram a ele que não conseguiram abrigo, porque os samaritanos, sabendo que eles eram judeus, não iam dar pousada para ninguém. O que eles tiveram que fazer? A única saída foi continuar a viagem até Jerusalém. Eles chegaram já em Jerusalém tarde da noite, cansados, sujos, com sede, com fome. E ao chegar em Jerusalém, eles nem bem tiveram tempo de olhar onde estavam, para procurar para onde iam. Acercou-se um doutor da lei de Jesus e lhe perguntou: Senhor, qual o maior mandamento da lei divina? E Jesus, então, olhou para aquele homem, viu que ele era um doutor da lei, e respondeu para ele com duas perguntas. Quando ele fez essa pergunta de qual o maior mandamento da lei divina, Jesus respondeu: o que diz a lei e como lês? Então o doutor da lei recebeu aquela resposta de volta em forma de pergunta e ele titubeou um pouco e raciocinou, porque ele era um homem muito preparado. Esse doutor da lei que costumava conversar com Jesus lá, ele tinha muito preparo, eles conheciam a Torá, que é o Pentateuco de Moisés, de ponta a ponta, e ele diz para Jesus: amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todos os seus muitos, ou seja, de todas as suas forças e condições, até econômicas. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então esses são os dois mandamentos que nós temos para seguir, que está escrito no nosso manual, que era a Torá. Que é a Torá, né? E Jesus falou então para ele: muito bem, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então o doutor da lei ficou numa situação complicada, porque ele tinha feito uma pergunta para Jesus, Jesus responde com duas outras perguntas, e ele tem que responder para Jesus as perguntas que ele mesmo fez. Olha a situação que ele foi colocado, né? Ele responder as próprias perguntas dele. E lá existia um problema de que o sentimento para os judeus e a sabedoria se localizavam no coração. Por que eu estou falando isso? Para explicar exatamente o que ele vai encaminhar através dessas respostas. Para nós aqui do Ocidente, o sentimento encontra-se no coração e a sabedoria na cabeça, né?
Lá não, para eles o sentimento e a sabedoria estão no coração. E o doutor da lei, ele virou-se para Jesus e falou assim: mas dentro disso daí, eu tenho uma dúvida. Na realidade, ele não tinha dúvida alguma. É que Jesus jogou para cima dele o faze isso que você está me dizendo, que você viverá, você conhecerá o reino dos céus. Então ele não tinha dúvida do que era aquilo, mas ele virou-se para Jesus e perguntou: eu tenho uma dúvida. Nesse segundo, o primeiro mandamento está ok, tá? Eu entendo perfeitamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todos os seus suas forças. Mas o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, eu gostaria de lhe perguntar: quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Ele queria que Jesus respondesse para ele que o próximo seria todos na humanidade. Aí ele ia entrar em Jesus falando que eles não consideravam assim, que a teoria deles era que o próximo era só aqueles que fossem do seu povo. E ali ele iniciava uma discussão, porque a intenção inicial dele, quando abordou Jesus, era começar uma discussão, né? Que eles gostavam muito. Então ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Esperando que Jesus desse essa resposta, né? Mas Jesus, em vez de responder a pergunta para ele, entrou com a parábola, né? E narrou a parábola dizendo o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó à noite e foi abordado por assaltantes que roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele sem roupa, deixaram ele todo machucado e inconsciente, impossível inclusive de identificar quem era. Os assaltantes se afastaram, foram embora, deixando aquele homem caído. Passou um sacerdote e viu aquele homem caído e ficou na dúvida, né? Eu não vou poder ajudar esse homem. Por quê? Primeiro, se o homem fosse um cadáver, estivesse já morto, o sacerdote não poderia tocar nele, porque se ele tocasse naquele homem estando morto, ele se tornaria impuro. Então ele teria que voltar, deixar de ir para Jerusalém para as festividades da Páscoa, voltar para a origem dele e refazer toda a limpeza para purificá-lo outra vez. Ele disse: eu não posso fazer isso, como é que eu vou fazer? Será que ele é da onde? E procurou olhar, o homem estava com o rosto deformado, não se conseguia ver a identidade dele. Não tinha vestes, não podia saber pelo vestimenta dele de onde ele era. E não podia responder nada porque estava inconsciente. Então o que o sacerdote fez? Ele resolveu seguir em frente. Ele seguiu em frente, abandonando aquele homem ali na estrada. Em seguida veio o levita. O levita era o ajudante do sacerdote, vamos dizer assim, seria hoje na igreja o que é o coroinha, era o ajudante do sacerdote. E o levita também parou, olhou aquilo e viu que o sacerdote estava indo embora e não deu socorro para aquele homem. Ele também seguiu em frente, não atendeu ao rapaz que estava caído. E passou-se mais um pouco de tempo e eis que chega um samaritano montado na sua montaria, chega e vê aquele homem caído, observa, olha para ele e é movido por um sentimento de compaixão. Aí nós perguntamos, movido por um sentimento de compaixão,
O que é um sentimento de compaixão? Por quem que ele foi movido daquilo? Quem moveu isso nesse homem? Nesse samaritano? Deus. Deus movimentou isso dentro dele, do pensamento dele, e ele teve compaixão com aquele homem. Se nós voltarmos agora um pouquinho na resposta que o doutor da lei deu para Jesus no primeiro mandamento, ele diz que amarás a teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Vamos entender o que é isso. Amar de todo o coração é você exercer compaixão, você ter misericórdia pelo seu próximo. Você amar com toda a sua alma é você transformar essa compaixão que você teve em atitudes práticas de caridade. E você exercer o seu amor por Deus através dos seus muitos é você colocar à disposição de Deus todos os seus bens, tudo aquilo que você tem de bem material, você coloca à disposição de Deus para que seja exercida a caridade. Então, quando ele foi tocado por uma função divina para ter compaixão por aquele homem que estava caído, ele desceu da sua montaria, aproximou-se do homem e viu que o homem estava num estado realmente lamentável. O que ele fez? Ele foi até sua montaria, pegou azeite, pegou vinho e com umas bandagens que ele trazia, ele limpou aquele homem com o vinho. O vinho é antibacteriano, ele fez a limpeza das feridas que se encontravam no corpo daquele homem. Depois passou o azeite sobre o corpo dele como se fosse um bálsamo para aliviar as dores daquela ferida e colocou aquele homem em cima da sua montaria. Então ele exerceu ali, com aquele tratamento, transformando aquela compaixão que ele teve em atitudes práticas de caridade, ele exerceu a segunda fase do mandamento, que era amar a Deus de toda a sua alma. Seguiu como se fosse um servidor, um serviçal daquele homem que estava deitado em cima de sua montaria. Ele foi puxando a montaria como se fosse um empregado dele e levou esse homem até uma pousada, uma hospedaria, conversou com o dono da hospedaria, falou o que tinha acontecido e disse: eu vou deixar esse homem aqui e vou lhe dar esses 2 dinheiros. E tirou 2 moedas e entregou ao homem: você cuide dele até eu voltar. Se quando eu voltar tiver alguma diferença, eu lhe pagarei essa diferença. Ele então aí exerceu com todo o seu poder os seus muitos, dando aquele dinheiro para o homem e exercendo aquela caridade para ele. Deixou o homem lá e seguiu em frente. Então nós vemos que ele exerceu os 3 níveis do primeiro mandamento que o doutor da lei tinha falado para Jesus. Aí nós perguntamos assim, como o doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Eu posso, numa multidão, numa assembleia, escolher, falar: meu próximo é ele, meu próximo é ele, ou meu próximo é ela. Isso é uma escolha que a gente chama de amor seletivo. Tá? Você está escolhendo aqueles que você quer que seja o seu próximo. Quem é o meu próximo? É ele e ela. Escolheu. Agora, se nós mudarmos a perspectiva daquele homem que estava caído,
nós poderíamos perguntar: quem se tornou o próximo do homem que estava caído? E essa foi a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei. Quando ele terminou a parábola, ele virou para o doutor da lei, que o doutor da lei estava apavorado, porque Jesus conseguiu transformar aquela situação, transformando um homem que é inimigo do judeu, porque era samaritano, dizendo, através da parábola, que aquele era um homem de bem, que prestou serviço de caridade àquele homem que estava caído. E aí o doutor da lei ficou sem jogo de cintura para continuar aquele diálogo com Jesus. Então Jesus perguntou para ele: eu lhe pergunto, dentro disso que foi exposto, quem se tornou o próximo daquele homem que estava caído? Jesus pretendia que ele falasse o samaritano. Mas como aquele homem era muito inteligente, muito letrado, e ele sabia que o samaritano é inimigo dele, eles são inimigos um do outro, Jesus repetiu a pergunta: me responda, quem foi que se tornou o próximo daquele homem que estava caído? O doutor da lei pensou e respondeu assim: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então Jesus parou, ele tinha aprendido a lição. Não precisou nem Jesus insistir e perguntar: mas eu quero ouvir de você quem é, para que ele falasse samaritano. Então Jesus nem insistiu nisso, porque viu que ele tinha aprendido a lição, quando ele respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Por quê? Porque Jesus, ele era um educador. Jesus, ele não era aquele que queria se aproveitar das pessoas, humilhar as pessoas. Ele podia ter humilhado aquele doutor da lei dali, mostrando para ele que ele não, apesar de saber toda a Torá, ele ainda conseguia trazer ódio no coração, trazer rancor e ter inimigos num outro ser humano que também é filho de Deus, e só porque está em time diferente, eu sou inimigo dele. E lá eles tinham por costume só atender a quem fosse do mesmo povo. Então eu vou considerar que é o meu próximo. O doutor da lei e os judeus consideravam o meu próximo é aquele que é da minha raça. Se for um romano que está caído ali, eu sou judeu, eu não vou atender, porque ele não é da minha raça. E isso daí trouxe essas desigualdades e esses problemas todos lá. Então, quando ele perguntou para Jesus como ele poderia fazer para ganhar a vida eterna, ou seja, ganhar a vida eterna é seguir os dois maiores mandamentos da lei de Deus, que são adorar a teu Deus com toda o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele entendeu a primeira parte e falou: isso daí eu já faço, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, amar ao próximo como a mim mesmo, isso daí ele ainda não fazia. E Jesus então aproveitou, criou essa parábola ali na hora, abrindo um parênteses aqui. Todas as parábolas que Jesus falou são figuras de linguagem. Então, na realidade, elas não existiram. Foram histórias, narrativas que Jesus construía num momento para poder ensinar aquele povo daquela época. Existe, inclusive, prolongando um parênteses aqui, uma passagem de que Divaldo Franco, ele foi numa excursão a Jerusalém, isso narrado por ele mesmo, eu ouvi ele falando. Ele foi a Jerusalém e junto com os turistas lá, o guia do grupo foi mostrando
aqui foi onde foi feita a última ceia de Jesus. Lá em cima é onde é o Monte Gólgota, onde ele foi crucificado. Foi mostrando. Quando passou na pousada, aqui é a pousada onde ele deixou o samaritano. Aí muitas pessoas foram às lágrimas, outros se emocionaram, tiraram fotos, passou. Jesus, Divaldo Franco, quando voltou ao Brasil, em sua casa, ele, um dia, folheando as fotos lá numa caixa, ficou vendo as fotos da viagem de Jerusalém. Quando ele passou pela foto da pousada, ele se emocionou. Aquela emoção que ele teve atraiu Joana de Ângeles. Ela chegou perto dele e falou: o que foi, meu filho? Ele falou: a pousada. Ela falou: isso é uma parábola. Essa pousada não existe. Então nós precisamos entender isso, porque essas narrativas de Jesus, essas figuras de linguagem, foram necessárias para ele poder dar o ensinamento àquele pessoal. Então, nesse desfecho, quando ele diz que aquele homem exerceu a misericórdia para com o outro, então ele muda a perspectiva do homem que estava caído, de que nós não temos que estar escolhendo quem é o nosso próximo. Nós devemos nos perguntar de quem eu posso ser o próximo. E essa foi a lição que o Dr. Haroldo Dutra deu, que eu captei lá na mensagem e resolvi trazer para você. Nós devemos procurar saber em quais momentos nós podemos ser o próximo de alguém. Alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de um abraço, alguém que está precisando de um carinho. De quem eu posso ser o próximo? Contribuir para que aquela pessoa se sinta melhor, para que aquela pessoa melhore. E não ficar buscando quem é o meu próximo, que isso é um amor seletivo. Eu vou ficar escolhendo ao meu bel prazer. Então essa parábola é muito interessante sobre esse aspecto educativo que Jesus quis dar para aquele doutor da lei, mostrando para ele que nós podemos ter todos os mandamentos na nossa cabeça, mas se nós não estivermos exercendo ele nesses 3 níveis, de ter a compaixão, exercer através de atividades práticas e colocando os nossos muitos à disposição de Deus, nosso Pai, nós não estaremos exercendo efetivamente a caridade. Agradeço a atenção de todos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje e até a próxima. Vamos agora fazer nossa prece de encerramento. Pai amado, agradecemos pela oportunidade de hoje que nos deste para, através do seu Evangelho, conseguirmos ir balizando o nosso espírito para a mudança de atitudes rumo à nossa evolução. Sabemos que não é fácil, sabemos que tropeçaremos várias vezes, mas o importante é que através desses tropeços nós possamos nos levantar e a cada tropeço irmos construindo um degrau, para que subamos cada degrau um pouquinho até que consigamos atingir o nosso objetivo final. Agradecemos aos mentores espirituais dessa casa, ao nosso mentor espiritual que aqui esteve nos auxiliando e nos intuindo dentro dessa fala, e pedimos a essa espiritualidade a permissão para darmos a nossa reflexão de hoje por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.